Antes de abrirmos a boca para orar, antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, eu quero que você respire fundo e caminhe comigo por um trecho das Escrituras como dois amigos sentados no mesmo banco da vida, dizendo um ao outro: eu sei como isso dói, eu já senti isso também. E começamos assim. Salmo 42. Mas hoje, eu quero que você veja esse salmo com outros olhos. Não como alguém lendo um texto antigo, mas como alguém ouvindo um coração em chamas, um coração cansado, um coração que tenta respirar enquanto o mundo aperta. Assim como o servo anseia por correntes de água. Mas imagine isso, não é um servo tranquilo perto de um lago brilhante, não, é um animal ofegante, fugindo, tropeçando, procurando água como quem procura vida. Assim está o salmista. Assim já estivemos nós. Porque há dias em que a alma não apenas deseja Deus, ela grita por Ele. Dias em que o coração parece vazio demais, seco demais, frágil demais. Dias em que você diz em silêncio: Senhor, se o Senhor não me tocar logo, eu não sei quanto tempo eu aguento. E essa sede, essa falta de ar espiritual, não é fraqueza. É um sinal. É Deus mostrando que nada neste mundo vai preencher o que só Ele pode tocar. E então surge essa pergunta que corta a alma: quando poderei entrar e me apresentar a Deus? É o clamor de alguém que ama a presença, mas não consegue senti-la. É o desespero de quem já viu a luz, mas agora está caminhando por um corredor escuro. E talvez, hoje, você esteja exatamente assim. Sedento, cansado, buscando algo que o mundo não consegue te dar. Se essa palavra já começou a falar com você, declare nos comentários: eu preciso de ti, Senhor. E então o salmista continua: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Que imagem forte! Tão forte que quase escutamos o som das lágrimas caindo, uma após a outra, como se cada gota carregasse uma história que ninguém conhece. Há momentos na vida em que a dor não espera a noite chegar, ela fica ali, 24 horas por dia. Você tenta dormir, mas a mente não deixa. Você acorda, e o peito já pesa. E para piorar, aparecem vozes ao redor. E aí? Onde está o seu Deus agora? E essas vozes machucam mais do que a dor. Porque não são apenas perguntas, são flechas. Mas o salmista faz algo surpreendente. Ele lembra. Ele puxa da memória dias de festa, dias de adoração, dias em que ele caminhava com o povo, cantando, celebrando, vivendo. E aqui existe um segredo espiritual. A memória é um altar. Ela guarda provas de que Deus já esteve presente, já cuidou, já ajudou, já livrou. E se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo. Mas existe um detalhe profundo. Às vezes lembrar o passado dói, porque você percebe o quanto mudou, o quanto perdeu, o quanto está distante do que já foi um dia. E talvez você já tenha vivido isso. Sentar em silêncio e pensar: eu era tão feliz, tão leve, tão cheio da presença, o que aconteceu comigo? E essa pergunta ecoa. Ecoa forte. Ecoa fundo. Mas mesmo nessa dor, existe uma verdade escondida. Se você se lembra da luz, é porque ela um dia brilhou sobre você. E quem brilhou antes, pode brilhar outra vez. E então chegamos ao momento em que o salmista, cansado, ferido, exausto, decide fazer algo que muitos de nós esquecemos. Ele começa a falar com a própria alma. Por que você está assim, tão abatida? Por que se perturba dentro de mim? É como se ele dissesse: ei, alma, eu sei que você está gritando, mas você não vai me arrastar para o fundo. Isso é poderoso. Porque às vezes, a batalha não é do lado de fora. É aqui dentro. No silêncio. No lugar onde ninguém vê. E então ele declara: ponha a sua esperança em Deus. Não é um conselho, é um comando. É um grito de guerra espiritual. É aquela força que surge no meio das lágrimas, quando você decide não afundar. Há dias em que você não tem alguém para te levantar, mas ainda assim precisa levantar. Dias em que você não encontra uma palavra de consolo.
Então você precisa ser essa palavra para si mesmo. Dias em que o mundo diz acabe. E Deus sussurra, fique firme. E o salmista continua: a minha alma está abatida. Ele não nega a dor. Ele não finge força. Ele não mascara a fraqueza. Ele diz a verdade, mas não para se entregar, e sim para mudar de direção. Por isso lembro-me de ti. Esse por isso muda tudo. É como bater no fundo do poço e encontrar ali uma escada. Quando a alma desce, a memória sobe. Quando o coração fraqueja, o espírito se levanta. Porque lembrar de Deus não é olhar para trás, é olhar para cima. E cada lembrança é um fio que Deus joga para puxar você de volta à superfície. E talvez é isso que Deus está fazendo agora mesmo com você, puxando você de volta. Respiração por respiração, lembrança por lembrança. Se essa parte falou diretamente com sua alma, declare nos comentários: Senhor, eu escolho ter esperança. Agora entramos em um dos versos mais profundos de todo o Salmo 42. Um abismo chama outro abismo. Que frase misteriosa, quase poética, quase assustadora. Imagine as ondas, uma atrás da outra, batendo, empurrando, derrubando. É assim que o salmista se sente. Não é uma tempestade que vem e passa. É uma sequência de golpes. A dor emocional alcança o corpo. A angústia vira cansaço. A mente cria cenários. O coração desaba, onda após onda, até você perder o fôlego. Mas há um detalhe que muda tudo. Ele diz: as tuas ondas, os teus vagalhões. Ele não chama as ondas de destruidoras. Ele chama de suas, pertencentes a Deus. Isso significa que até aquilo que parece estar te afogando, está debaixo do controle do Senhor. É como Jonas, que pensou que estava sendo engolido pela derrota, quando na verdade, estava sendo engolido pela misericórdia. O peixe que parecia o fim, foi o lugar onde Deus começou de novo. E talvez você esteja sentindo o peso das águas. Talvez esteja dizendo: Deus, eu não aguento mais esses ciclos, essas perdas, esses medos. Mas o céu responde: essas ondas não são para te destruir, são para te direcionar. E então vem um verso doce como o amanhecer. De dia o Senhor derrama o seu amor, e à noite, o seu cântico está comigo. Veja isso. Durante o dia, Deus te cobre. Durante a noite, Deus te embala. Nos momentos de força, Ele te guia. Nos momentos de fraqueza, Ele canta sobre você. Mesmo quando você não sente nada, algo está acontecendo no invisível. O amor de Deus não dorme, não pausa, não se distrai. Ele continua, silencioso, constante, fiel. E o salmo termina com uma decisão que atravessa a escuridão: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba, não é um já venci, é um eu vou vencer. Não é o fim da dor, é o começo da coragem. O salmista está cansado, mas permanece. Ferido, mas crendo. Ele usa a palavra ainda porque sabe que Deus nunca encerra histórias no vale. E talvez você esteja nesse vale agora, tentando respirar, tentando entender, tentando continuar. Mas o mesmo Deus que sustentou você ontem, sustenta você hoje. Às vezes a fé não é um incêndio, é só uma chama pequena, mas viva. E essa pequena chama já é suficiente para iluminar o próximo passo. Então respire, levante, e segure essa verdade. Você ainda vai louvar. A dor passa. Deus fica, e milagres já estão a caminho. Se essa palavra tocou você, escreva: eu confio em ti, Senhor.